Meus amigos e minhas amigas, algumas informações do que está acontecendo dentro das tragédias aqui do nosso Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 7 de maio de 2024. Mas, se vocês esperam uma ajuda do governo federal, segundo a ministra Simone Tebet, ela é do planejamento e do orçamento, não esperem muita coisa. Pelo menos agora em que as pessoas clamam por socorro. Me preocupei, inclusive, em coletar esse depoimento que ela deu junto a 2 ministros no dia de hoje. Qual a providência do governo federal de auxílio ao Rio Grande do Sul? Só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Então o negócio é esperar pelos voluntários, pelas pessoas que estão ajudando nessas tragédias, porque vai demorar e muito a ajuda do governo federal. Mas será que o Scooby, o Gustavo Lima, o Luciano Hang, será que eles sabiam aonde era necessário? Ministra, as pessoas perderam tudo. Quando começaram os socorros, os helicópteros Luciano Hang já estavam atuando. Os do Exército estavam aguardando o teto. Também não esqueçam que muitos outros colaboradores, Neymar, o Pablo Marçal, todos esses colaboram e muito. Claro que existem outros nomes e nós podemos estar, inclusive, cometendo injustiça, que são pessoas que têm grande interesse em ajudar o Brasil. Não tipo o Felipe Neto, que está pedindo auxílios ao Pix para comprar os purificadores de água. E segundo ele, se mostrando que é uma pessoa importante, que já falou inclusive com a primeira-dama, com a Janja, e que virá num avião da Força Aérea. Mas pede também que o montante todo seja arrecadado pelo Pix, porque o avião não teria condições de fazer 2 viagens. Talvez fosse muita despesa para a Força Aérea. Mas não esqueçam que quem pegou carona em avião da Força Aérea foi lá na segunda-feira William Bonner, da Rede Globo, e fez entradas no Jornal Nacional aqui, mas ele é o editor-chefe. Desde 2022 que ele não ia, só trabalhava em estúdio, e ele é quem escala. Com certeza houve muito oportunismo neste caso. Embora que o noticiário diga que a Força Aérea Brasileira leva 34 toneladas de doações às vítimas de enchentes do Rio Grande do Sul. Que o Rio Grande do Sul tem 9 municípios sem qualquer comunicação e uma semana após as tempestades. Também as enchentes aumentam os riscos de doenças como leptospirose e dengue. As chuvas aqui no nosso estado, o governo federal diz que abre um prazo para parlamentares remanejarem 448 milhões em emendas. Já o presidente Lula diz que o Brasil precisa do Rio Grande do Sul recuperado e garante que não faltarão recursos federais para o estado. Aqui no nosso estado, com enchentes, o Brasil pode precisar importar arroz e feijão. Quem afirma isso é o presidente. Os números estão alterando a qualquer momento, mas neste momento, segundo o noticiário, aumenta para 90 o número de mortes provocadas pelas enchentes no nosso Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, apenas
uma das 23 estações de água do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, está funcionando. E principalmente a capital, Porto Alegre, Cidade Baixa, ainda temos o nível aumentando, porque aqui no Guaíba é que deságua os rios Jacuí, todos esses outros rios. Então é a hora de começar a baixar no interior as águas e aqui na capital elas aumentarem, não sabem por quanto tempo. O governo federal também anunciou um reforço de 400 homens da Força Nacional para auxiliares nas enchentes. Já a circulação do Transurb, que é da Grande Porto Alegre, seguem suspensas em todas as estações devido às enchentes. Claro que o catamarã fica desnecessário de nós dizermos que também não está fazendo a travessia, tudo em razão das fortes correnteiras do nosso Guaíba. Em Porto Alegre, segundo informações do prefeito Sebastião Melo, as aulas municipais permanecerão suspensas na rede até sexta-feira. A Petrobras também já anunciou que vai doar mais de 5 milhões de reais para auxiliar nas cidades de Canoas e de Esteio. Diante de informações de que marginais estavam assaltando os barcos que socorriam as pessoas, o comandante do batalhão garantiu que todos os barcos socorristas teriam um policial militar de segurança. Inclusive, efetuou uma prisão de um marginal que queria assaltar esse barco e não viu que ele estava sendo vigiado por esse policial militar, que efetuou essa prisão em flagrante. De antemão, já o governo gaúcho, o Eduardo Leite, diz que vai destinar 117 milhões de reais para a reconstrução das estradas estaduais. Segundo a associação do setor, o abastecimento de carne no Rio Grande do Sul também está ameaçado. Em Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho ficará fechado ainda por tempo indeterminado, em razão dos alagamentos. Também a CBF foi sensível e adiará os jogos das equipes gaúchas pelas competições nacionais já no próximo final de semana. Não teremos jogos, então, para as equipes gaúchas. Não podemos deixar de falar daquele grande empresário, é o Luciano. Não é o Luciano Huck. Esse ganha milhões na Rede Globo e ele diz que a Madonna trouxe uma grande contribuição para o país lá naquele show. Não, nós temos que falar do Luciano Hang, do velho da Havan, como ele gosta de ser chamado, dono das lojas Havan, e também está inelegível, sem nunca ter concorrido a algum cargo eletivo. Decisão do TSE. Mas ele já tranquilizou os seus colaboradores ou funcionários da loja Havan que o seu salário estará garantido, vai adiantar o PPR e também o 13º salário. Uma das suas lojas, que foi tomada pelas águas em Lajeado, ele diz que está liberando, que as pessoas podem levar todo o material existente naquela loja, alimentos, tudo o que for possível para o seu bem-estar. Ele prevê um prejuízo de 20 a 30 milhões de reais. Ainda falando daquele show da Madonna, parece que foi um show feito só para esquerdistas. Basta dizer que a imprensa se preocupou em dizer que o maquiador da Michele Bolsonaro estava presente no show da Madonna e também com alguns políticos bolsonaristas. Parece que esse show, então, é discriminado. Ele foi direcionado tão somente para quem é esquerdista ou do PT. Pessoal, esse Brasil continua sendo o mesmo. Ainda falando do show, eu não vi autoridades, tipo o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, em que no palco apareceram aqueles homens seminus, simbolizando como se escravo fosse daquelas
senhoras brancas ali, também conselho tutelar, porque o show bizarro como foi, não era proibido para crianças, era permitido para todas as idades, porque foi um show de horror, que nós vimos ali cenas deploráveis. Tudo isso no show daquela popstar Madonna, que faz com que o brasileiro fique a seus pés. É só o Brasil desse jeito. Aqui idolatravam, falavam o nome dela e ela ignorante, chegando a cuspir no seu público. É, o brasileiro realmente está faltando ídolos aqui. Não seria uma artista dessas e muitas outras que se apresentam por aí que fossem ídolos ou heróis. Heróis são outras pessoas e não são que usam máscaras e nem capa. São aqueles do nosso dia a dia. Essas são algumas das notícias que nós temos. Mas muito mais se surgirem, nós estaremos aqui novamente para comunicar a vocês.